Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área. Bora lá continuar a resolução da prova da Unicamp 2021 com vocês, a questão 41 de trigonometria. Ele fala o seguinte: sabendo que θ é um ângulo entre 0 e 90 graus e que cosseno de 2θ mais 5 vezes o cosseno de θ é igual a 4, é correto afirmar que o θ está em qual intervalo? Então vamos lá, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vamos dar uma melhorada aqui nessa equação. O que eu vou fazer? Observe que aqui a gente tem um cosseno de 2θ, preciso eliminar ele. Então, a gente vai ter lá o cosseno de 2θ, a gente sabe que ele é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Isso já caiu na prova de hoje. Então, isso daqui ele vai ser igual a quanto? Ao cosseno ao quadrado de θ menos. No lugar do seno, eu vou substituir utilizando a relação fundamental. 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então, isso daqui vai ficar o quê? Observe que, ó, menos, com esse menos vai ficar mais. Então, a gente vai ter um mais cosseno junto com esse. Então, a gente vai ficar com 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E aí, o que a gente faz? A gente dá uma reescreve aqui a nossa equação. Então, essa equação vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes o 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais 5 vezes o cosseno de θ. Isso daqui igual a quanto? Igual a 4. Fazendo aqui a distributiva, ó, 2 vezes 2, venha comigo aqui nesse cantinho, 4 cosseno ao quadrado de θ. Aí aqui 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Aí aqui vai ficar mais 5 cosseno de θ, trazendo o 4 para cá. Então a gente vai ficar com menos 4 igual a quanto? Igual a 0. Então a gente vai ter aqui, ó, 4 cosseno ao quadrado de θ mais 5 cosseno de θ menos 6 igual a 0. Agora ficou chique 10, que agora eu consigo resolver. Para a gente resolver essa equação, a gente pode fazer uma mudança de variável, né? Olha que chique 10. A gente vai chamar cosseno de θ, eu vou chamar ela de y. Então, essa equação vai ficar da seguinte maneira. 4 vezes y ao quadrado mais 5y menos 6 igual a quanto? Igual a 0. Então, a gente vai resolver essa equação, por exemplo, utilizando aqui a fórmula de Bhaskara. Se a gente resolver aqui essa equação, vai ficar o seguinte. Y igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então vai ficar 25, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 6. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes a, ou seja, dividido por 8. Então vai ficar o que para a gente aqui? Ó? Menos 5, mais ou menos, ó, 4 vezes 4 dá 16, menos com menos vai dar mais. 16 vezes 6 dá 96. Então a gente vai ter aqui um 96, mais 25 dá 121. Então, a gente vai ficar com raiz quadrada de 121, que é 11, tá bom? Então, pulei aqui uma etapa só para a gente ganhar um tempinho. Então, isso dividido por 8. Aqui a gente vai ter duas respostinhas, né? Menos 5 mais 11, isso daqui vai dar 6. Então, a gente vai ter 6 sobre 8, dividindo isso aqui é 3 quartos. Depois aqui a gente vai ter menos 5 com menos 11, isso aqui fica menos 16 dividido por 8, que é igual a menos 2. Esse daqui a gente já não pode, porque a gente está achando o valor de y. Só que y é cosseno. Aí a gente tem que lembrar que o cosseno, o maior valor que ele assume é 1, o menor valor que ele assume é menos 1. Como deu menos 2, então este daqui não pode. Beleza? Então não pode. Então significa para a gente que o meu ângulo, né, o meu cosseno de θ, melhor dizendo, ele é igual a 3 quartos. Agora a gente precisa saber qual é o ângulo cujo cosseno dá 3 quartos. Claro que a gente não vai saber exatamente que ângulo que é esse, mas a gente vai tentar determinar o intervalo que ele está. E para a gente determinar o intervalo que ele está, o que a gente pode pensar? Vamos pensar no ciclo trigonométrico, porque é sempre interessante a gente pensar nele. E aí aqui a gente tem o ciclo trigonométrico, só para a gente ter uma noção, tá bom? Aqui a gente sabe que é o eixo dos cossenos. E pega os valores notáveis. Temos aqui o 30 graus, temos aqui o 45 graus, e temos aqui os 60 graus. O que é interessante a gente lembrar? Quanto maior for o ângulo aqui no primeiro quadrante, menor é o valor do cosseno. Porque ó, observe que aqui ó, o cosseno de 30 é esse cara aqui em cima, raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 45 está aqui, né, que é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2. E esse aqui é raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Bom, raiz de 3 sobre 2 para o cosseno, raiz de 3, 1,7, tá bom? Dividido por 2 dá 0,85. Então, esse aqui é 0,85. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 é 1,4, dividido por 2 aqui, né? Então, a gente vai ter 0,7 mais ou menos. Então, aqui 0,7. Olha só que interessante, né? E aí, se você for ver, a gente está querendo saber quanto que vale o cosseno de θ igual a 3 quartos.
Só que 3/4 é igual a quanto? A 0,75. Opa! O que significa? Se é 0,75, pessoal, então o meu ângulo procurado, ele está aqui, ó, porque ó, deu 0,85. Eu subi aqui, já é 0,7, então o ângulo que eu estou procurando, ele está aqui, entre 30 graus e 45. Alternativa correta, alternativa B. Questão bem trabalhosa, né? Já dando meu feedback aqui em relação à prova de ontem. A prova de hoje está bem mais complexa comparativamente com a prova de ontem. De qualquer forma, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Não deixe aí, é claro, de comentar, compartilhar e se inscreva no canal. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima resolução.